Existe uma grande diferença entre você cair no pecado e você aceitar o pecado como normal. A verdade é que todos nós somos tentados, todos nós podemos falhar, mas existe um momento perigoso quando nós paramos de lutar contra aquilo que Deus chama de pecado e começamos a justificar os nossos erros. Foi isso que aconteceu com a igreja de Pérgamo, uma igreja que estava vivendo em um ambiente profundamente corrompido, um ambiente de idolatria, um ambiente de paganismo e uma forte pressão cultural para que os cristãos daquela igreja se adaptassem à cultura. Só que o maior problema de Pérgamo não estava do lado de fora, mas estava sim do lado de dentro dela. E isso começou quando parte dessa igreja começou a tolerar alguns ensinos que relativizavam a santidade. Jesus chama isso de doutrina de Balaão e de Nicolaítas. Balaão aqui representa exatamente uma estratégia que leva o povo à corrupção moral e espiritual. Já os nicolaítas promoviam uma falsa liberdade que permitia que muitos vivessem uma prática pecaminosa sob a justificativa de que a graça de Deus permite tudo. E este é o maior perigo da nossa fé quando o pecado deixa de ser confrontado e nós começamos a tratar ele como normal no nosso dia a dia. Primeiro nós dizemos que isso é errado, depois nós dizemos que não é tão grave assim, depois nós já dizemos não, mas todo mundo faz e por último nós terminamos dizendo sim, ah não, mas Deus entende, Deus me conhece. O problema é que a cultura tem o poder sim de mudar a nossa percepção sobre o pecado, só que a palavra de Deus, ela não muda. Na palavra de Deus, pecado continua pecado, idolatria continua pecado, imoralidade continua pecado, mentira continua pecado, a falsa santidade também continua pecado. O mundo pode até mudar os nomes, pode até criar novas justificativas, pode chamar isso de uma verdadeira liberdade ou até mesmo dizer que tudo isso é normal, só que nós precisamos entender que, como cristãos, a nossa referência não é a cultura, a nossa referência é Cristo. E talvez esse seja um dos maiores desafios da igreja do nosso tempo. Nós não somos chamados apenas para rejeitar aquilo que o mundo faz. Nós somos chamados também para não permitir aquilo que o mundo pratica se torne normal dentro de cada um de nós. Porque uma igreja pode permanecer unida, cantando, reunida em todos os cultos, em momentos de oração e ainda assim praticar coisas que Cristo condena. Pérgamo nos ensina que unidade nunca pode significar tolerância com a corrupção da verdade. Mas não, pastor, nós somos chamados a amar o nosso próximo. Realmente, o amor verdadeiro não chama o pecado de certo, a graça de Deus por si só, ela não transforma o pecado em liberdade. Deus, ele chama o seu povo para uma vida totalmente diferente do mundo. Ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Ser santo aqui não significa que você tem que ser perfeito, mas significa que você pertence a Deus e caminha rumo a um caminho que te leva mais próximo do Senhor. Talvez pode ter acontecido que no meio dessa jornada, algumas coisas que você anteriormente não tolerava pela palavra de Deus e hoje passou a tolerar e precisa encontrar esse confronto hoje. Então faz o seguinte, não ignore esse sinal. Quando Deus confronta, ele não está tentando nos destruir, ele simplesmente está nos chamando de volta.